Bom dia, tive trombose, não tomo mais anticoncepcional, mas quando vem a menstruação, vem muito, pelo menos uns 4 dias. Aí vai diminuindo, isso já fazem 2 anos. Ela pediu aqui, será que sempre vai vir bastante sangramento? Ela falou que tem miomas também, depois dessa trombose. Aí ela disse que começou com essa situação, doutor. Mas são duas situações. Os miomas, eles são uma das grandes características de sangramentos uterinos anormais, disfuncionais, patológicos. Porém, a paciente ela já teve uma trombose. A trombose indica que ela tem um estado patológico de hipercoagulação, certo? Então, alguma coisa leva a ela a fazer com que o sangue ele tem uma coagulação maior, principalmente dentro do vaso, onde não seria... ele não foi feito para ele coagular, para ele secar, né? O que é o coágulo? Coágulo é quando você corta e o sangue consegue se estancar ali, ele tem mecanismos de coagulação. Isso é um mecanismo de proteção à vida, né? Senão a gente furaria lá o dedo e perderia todo o sangue. Então ela já teve uma trombose venosa, tá? Ela não especificou exatamente qual o motivo, né? Mas isso indica que ela tenha uma patologia de coagulação. Ela também não falou se ela usa um anticoagulante ou não. Muitas vezes a paciente precisa estar usando um anticoagulante para evitar que esses processos eles se recidivam, ou seja, aconteçam novamente, tá? Quando a paciente utiliza um anticoagulante, e não só pela trombose, às vezes uma paciente que teve lá uma patologia circulatória, teve um AVC, teve um problema cardiovascular, enfim, e ela precisa usar drogas que afinam o sangue, como os antigos falam. Então, ela complementou aqui, deixa eu ver se eu pronunciar de forma correta, que ela falou, uso o Xarelto. Olha lá, Xarelto, exatamente, o uso do anticoagulante, muito obrigado. E isso acaba fazendo uma piora, inclusive, né, de toda a situação. Se ela já tem uma patologia, que são os miomas, que alteram a função do sangramento uterino, com o uso do anticoagulante, o Xarelto, então, esse sangue ele vai ficar com uma capacidade de coagulação menor e o útero também vai ter uma capacidade muito reduzida de conter esse sangramento. Por isso, os sangramentos mais volumosos, ativos, em grandes quantidades de dias, inclusive, e que pode também levar a quadros de anemia, inclusive. Tá? Às vezes a paciente está anêmica, está lá debilitada, está fraca, né? Por conta da perda sanguínea por via vaginal, onde acaba sendo totalmente não fisiológica. Obviamente o Xarelto ela não vai poder então estar parando, aí a gente entra nas opções de tratamento para aquela consequência. A histerectomia acaba sendo uma ótima indicação. Se ela já tem a prole constituída, já teve filhos, enfim, e se existem miomas também, a histerectomia acaba sendo uma abordagem muito resolutiva. Existem outras opções, dependendo do tamanho, da quantidade dos miomas, da localização dos miomas, eventualmente poderia se pensar até de um Mirena, que é um DIU de progesterona, é um hormônio que age somente no útero, tá? Mas nesses casos ele acaba não tendo uma ação muito adequada. Então as opções da histerectomia, quanto menos invasiva, inclusive acaba sendo uma indicação muito interessante, né? Às vezes por uma histerectomia vaginal, onde o tempo cirúrgico é menor, a questão de anestesia também acaba sendo uma anestesia menos invasiva do que uma anestesia geral, por exemplo, na videolaparoscopia. O retorno às suas atividades, então, a paciente consegue deambular, caminhar muito rapidamente, né? Mexer as suas pernas, tempo de hospitalização menor, minimizando todo o processo, então, do risco das tromboses. Então, obrigado pelo questionamento ao ouvinte, né? É uma indicação realmente muito frequente nos consultórios.